Alô, tô aqui em mais um episódio em LA, nesse rolê do Clê, hoje com esse cara que eu acho muito incrível, que é o Mário Caldato. A gente não se conhecia. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Legal, De obrigado. verdade, irmão. Obrigado. Obrigado. Você é amigo de muitos amigos meus, muita gente que gosta muito de você. E aí eu vou começar esse papo te perguntando como que você começou na música. Como que a música chegou até você? Cara, começou jovem, em infância, obviamente, com meus pais em casa. Na verdade, meu pai, eu estava com ele numa loja com uns 4 anos e passou pela área que vende televisão e hi-fi, stereos e coisas assim. E tinha um cara tocando um órgão. E tava, uma promoção vendendo um órgão. E o cara tava tocando alguma coisa e eu comecei a dançar, e eu brincando com uma criança assim. O pai viu que eu tava meio feliz assim e gostou da ideia e falou com o cara e comprou o órgão e levou para casa. Então chegou um órgão em casa. Desde eu era 4 anos, tinha essa coisa em casa para brincar, esses anos 60. Então eu acho que isso, algum jeito, fez alguma coisa que, tendo essa peça eletrônica em casa que você ligava, era valvulado naquela época, ligava e demorava para fazer um som, e eu só botando as mãos em todos os teclados e ligando e fazendo um barulhão que foi uma coisa que eu achava engraçada. E depois aprendi a tocar com os números, obviamente as musiquinhas que vem no livrinho tocando os números. Ah, e depois a gente escutou a música em casa sempre, com minha família. Eu nasci no Brasil e a gente mudou para os Estados Unidos. Então você é brasileiro. Nasci em São Paulo e meus pais mudaram quando eu tinha 2 anos e meio. Chegou para Los Angeles. Meu pai não conhecia muitas pessoas, um ou dois amigos, um italiano e um brasileiro. E fui, ralando, trabalhando pra caramba, e com 2 bebês, eu e minha irmã, e fomos construindo a vida aqui, nos anos 60. E a casa era muito musical? A casa, não, ninguém tocava, mas a gente era alegre, escutava música e coisa assim, trouxe uns discos do Brasil, mas não João Gilberto, coisas assim, mas mais big band e coisas, de bandas antigas. Mas fui lá que eu acho, ouvindo em casa uns discos quando era 1966. O vizinho deu um disco do Sérgio Mendes. Olha que só. foi um clássico, que foi uma outra semente grande. A gente sempre ouvia esse disco, começando com Mais Que Nada, a versão do Sérgio Mendes, que estourou aqui nos Estados Unidos. Era a nossa grande alegria. Esse disco foi importante pra você, então? Muito, 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 muito. A gente ouvia tudo. Ele fazia versões das músicas do Beatles e coisas nesse disco. Tinha um pouquinho de tudo. Era uma alegria total. Eu lembrando, dançando sempre nas nossas festas com esse disco. E fui continuando. Alguns anos depois, a gente mudou para uma casa e meu pai comprou um piano. E depois eu comecei a fazer aula tocando piano de verdade, mas então foi ali que você sério. Começou a estudar mesmo, né? Estudei um pouco de música clássica, os básicos. Paguei um tempo com uma professora muito boa, mas eu também estava distraído com outras coisas. Meu pai também é mecânico e muito fã de corrida, carros e motocicleta. Meu pai é italiano. Ele, obviamente, foi para o Brasil, conheceu minha mãe, mas a paixão dele era carros, e ele vivia em Interlagos com os amigos no fim de semana. Assistindo corrida? Correndo. Ele é mecânico, montava as motos, os carros, modificaram os carros para correr, tipo 12 horas, 24 horas, coisas loucas. E as motos de casa, tipo, os scooterzinhos, as gileras,
antigas, coisas, e corria com qualquer coisa. E você se encantou por isso também? Ele queria, o sonho dele era para eu ser o corredor de moto, carros, coisas assim. Então ele me comprou um go-kart e um mini bike, uma motozinha pequena que ninguém tinha na época no meu bairro lá na minha rua. Eu era o único que tinha. Então, puxa, eu ficava na rua indo para cima para baixo com o mini bike e o go-kart. Então eu gostava disso também. E tem a música e tem esse. Depois chegou um ponto que eu não estava ensaiando muito. Minha professora, ela me deu um tapa. Deu um tapa? Um tapa na cara. Não tô praticando, tô gastando dinheiro dos meus pais. E pediu para, que eu precisava praticar mais, coisa assim. E eu falei que eu não queria muito, tocar mais. Então parei de tocar música clássica. E depois minha mãe viu, minha mãe estava lá, ela deu um tapa naquele tempo, tipo, acorda aí, o que você está fazendo aí, E ela viu que eu gostava de música, mas música clássica não era meu caminho. E eu falei que eu queria aprender música pop. Então ela pegou uma outra professora filipina, alguma coisa que ensinava música pop, a coisa que estava tocando no rádio. Então, isso foi legal. Comecei a tocar umas outras músicas que eu achei mais alegre, que eu gostava. Mas eu ainda tinha o kart e as motos me chamando, e os amigos na rua, bicicleta, skateboard e tudo isso. Então, eu não praticava muito, mas eu gostava e tocava um pouco. De repente, alguns anos depois, 12, 13, começou a ter uns amigos que começaram umas bandas. Tinha um menino no meu quarteirão que amava o Beatles. E a gente tinha uma banda, ele tocava guitarra e fazia músicas do Beatles. E eu tocava percussão, maracas, tamborim, as coisas assim. E tinha um cara que tocava bateria. E a gente tem um grupozinho pequeno, só fazendo Beatles e Rolling Stones. Isso em que época exatamente? Que ano? Seria 72. 72. Por aí, 73. Eu tava nascendo anos. aí. Não, 73. 12 anos, por aí. E 13, 14, eu mudei para uma outra escola, uma escola católica, e eu conheci uma outra galera. Essa galera tinha uma outra banda na escola, tinha uma banda, e cada ano tem um evento, uma feira, um fair, uma coisa assim para, com palco, para fazer showzinhos, as pessoas que têm um talento, alguém podia cantar. Como se fosse um sarau, né? Exatamente. Alguém que queria tocar uma música no piano, ou dançar, fazer alguma coisa. Uma feirinha, tipo. E a banda queria tocar na feira, nessa feirinha, assim. E eles tinham guitarras, baixo, bateria e tudo, mas ninguém tinha teclado. E eu comentei um dia, falei, não, eu tenho um órgão. O cara falou, tem um órgão? Tá na banda. Ele já me pegou e arrastou na banda. Maravilhoso. Ele nem sabia se eu tocava direito, mas eu falei, não, você tá tem na banda. Tem um órgão, tá na banda. Você tá. Então, levei meu órgão de casa lá pra casa do meu amigo lá. Meu pai ajudou a levar, botar no carro. Chegou lá e comecei a aprender as músicas rock. Naquela época era Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, essas coisas aqui já era mais 70s, 74, 75. E a gente fazia covers, E tinha 2 músicas originais também. Então, a gente tinha uma coisinha lá. Mas a gente fez um show no palco lá e todo mundo na escola, uau, que banda legal, que coisa assim. E por aí não parou. Tipo, a próxima semana alguém pediu para tocar numa festa de aniversário de alguém. Algumas semanas depois alguém pediu para tocar numa outra festa, tocar no parque, alguma coisa, tocar na igreja. A gente ia, a escola católica tem uma igreja lá, um evento. E a coisa nunca parou. Tipo, pô, que coisa legal, tocar música e sendo uma banda naquela época. Foi uma coisa que a gente adorou. Sendo um grupo, a gente justificava a nossa brincadeira, essa coisa de tocar para as pessoas
Então foi bem legal. Obviamente a gente fez outras coisas, mas a música pegou o nosso tempo, a maioria do nosso tempo muito focado em melhorar equipamento, montar as coisas. Naquela época, amplificadores, a gente não tinha. Pegava um hi-fi velho, modificava, botava uns bananas, plugs lá e montava as coisas. Achava uma caixa de som aqui, lá, e montar tudo junto. E fez uma bagunça, mas a gente aprendeu muito. Nessa época, a gente até chegou a um ponto que criamos uma coisa de luz para iluminação em que ninguém, Olha que legal, tinha dinheiro para fazer, mas a gente pegava uns tubos, pegava uns fios, umas lâmpadas. A gente roubou umas lâmpadas do seu apartamento na área, lâmpada colorida, para fazer essa brincadeira. Mas a gente chegava na festa com luz, iluminação e um PA. A gente montava já com tudo e eu tava trabalhando e eu fiz um dinheirinho e eu investi, comprei um sintetizador, um teclado, um Korg 770, que, puxa, ninguém naquela época, muitas pessoas não tinham esse tipo de equipamento e fazia barulhos com sound generators e pink noise e sirenes e bombas e vento e essas coisas. E eu fui muito interessado em fazendo sound effects e essas coisas. De criar os sons, né? Exatamente. Nessa hora o kart, então, foi abandonado. O kart estava lá. Eu corria a motocicleta, de verdade. Com 15 anos, eu corri motos 50cc, o GP, GP Road Racing. E era bacana, mas isso era uma vez cada mês ou dois, num domingo. É uma coisa de família que eu fazia com meu pai e todo mundo, a gente gostava. Mas a música... Ela foi ocupando cada vez mais espaço, né? E ir na festa, com seus amigos, tocando, as pessoas dançando. Para mim era mais interessante. Então, eu continuei nisso por alguns anos, até que acabou no high school. Eu não acabei o high school, na verdade, eu só fui pro 11, nunca fui no 12, que é o último. Mas eu saí de casa e morei sozinho e continuei indo para um colégio, um community college, que aqui tem muito bom colégios. E eu estava interessado em música em teoria, tinha electronic music, coisa assim sobre synthesizers, tinha as classe em teatro. Isso gratuito. Iluminações, fazer iluminação, eu sabia montar as luzes, botar os lenses e trocar os filtros e tudo, e spotlight, arc light, eu aprendi muita coisa. Eu se amava no teatro, nessas coisas. E eu tinha um amigo que, Money Mark, o meu amigão Mark Nashida, que tocava teclado, e ele era um tecladista, um músico de verdade, e ele entrou na banda, e para ele começar a tocar foi bem melhor, e eu começava a fazer só as outras coisas. Eu mudei mais para fazendo o PA, a iluminação e os sound effects. Então foi bem legal, a gente aprendeu muita coisa, e ele também era muito interessado em fazer música mesmo, sozinho, e ele comprou um 4-track TAC Reel to Reel para gravar em casa sozinho. Aí a gente não sabia o que você está fazendo. A gente falou, não, eu tenho essa máquina, você compra para poder gravar uma bateria, um baixo, essas coisas assim. E ele comprou, o pai dele ajudou e aprendeu a fazer essa gravação. Ele comprou um Dr. Drum Machine, ele gravava um ritmo, depois ele tocava o piano e botava uma voz e um outro elemento e mixava tudo numa mesa Yamaha EM80, uma coisa com 4 canais, tipo volume, baixo e agudo e um pan e um reverb. E com isso aqui a gente começou fazendo gravações. Ele trouxe o equipamento dele para minha casa, que eu morava numa casa de trás. Eu tinha 2 quartos. E a gente montou o estúdio e foi lá que a gente montou o nosso primeiro estúdio.
E ele ficava num lado e eu ficava no outro lado, passando os cabos embaixo da porta, fazendo, tentando separar um pouco para eu ouvir. Ele mostrava como que gravava. E um dia ele chegou, eu achei um vidro na rua lá, vamos cortar um buraco na parede, botou um vidro. E, puf, virou um estúdio. Uau, dá pra ver ele, separação, as coisas assim. A gente foi por aí, cara. Foi assim que começou a história do Caldato produtor. 4 anos só gravando 4 tracks, ele fazendo a música e eu, engineer, e ele me ensinando como é que conecta equipamento. A gente comprava um phaser, um echo, tudo separado e conectava na linha e aprendendo como que funciona. E devagarzinho desenvolvido o nosso som. E depois eu comprei um outro também de 4 tracks, então tinha 2. E mixava 4 para 2 e depois gravava nos outros 2 canais e fazia essa coisa que nem o Beatles, o bouncing. E aprendi muita coisa assim para anos. E chegou um ponto, também nesse colégio eu estava indo, tinha um recording arts class com um professional studio de 16 canais e 2 polegadas. Que maravilha ter isso gratuito, né? Era incrível. Eu pagava tipo $20 para um semestre e era tudo de graça, basicamente. Mas o estúdio foi feito por Westlake, que é um famoso estúdio em Hollywood aqui, e o equipamento era a primeira vez, uma mesa de verdade, uns Yuri 1176 compressores que eu não sabia o que era, uns reverbs, AKG, e vários equipamentos, microfone, condenser e coisa assim. E foi muito bom. O professor John Payne, o nome dele, e ele era técnico. O primeiro ano você só ficava na classe, entendendo como é que era a eletrônica, como é que os dinâmicos, os ribbons, o condenser mics funciona, compressão, o que era, limiting. Primeiro só a teoria mesmo. A teoria, sim. Eu já sabia aprendendo em casa, mas eu não estava sabendo exatamente, tecnicamente, a diferença. Que você estava fazendo, né? Eu tinha o SM57, e depois chegou um 414 um dia, e eu falei, o que é isso? E meu amigo explicou que tem um power supply aqui, é um Phantom. Eu botava o microfone lá fora e eu dava para escutar o vizinho discutindo com a mulher, então era maravilhoso, cara. Falei, uau! Passava aviões, eu gravava aviões passando, passarinhos, tudo isso. Foi uma boa experiência, essa coisa, vivendo sozinho e tendo o meu estúdio. Eu ficava horas só fazendo isso, entendendo e botando a experiência, surpreendendo as coisas. E isso rolou para os 4, 5 anos. E no mesmo tempo eu também estava comprando equipamento. Tinha uns amigos, não tô tocando baixo mais, você quer comprar um amp, guitarra, um baixo, um teclado, uma bateria. Eu comprei tudo. Devagarzinho tinha um setup inteiro que ficava no estúdio. Bateria, trombone, qualquer coisa que a gente achava, acordeon. E devagarzinho tudo, chega o seu tempo para usar. E a gente, devagarzinho, aprendendo a gravar tudo, a gente decidiu, meu amigo falou, ele estava cansado de gravar e tocar sozinho, falou, vamos fazer uma banda. E ele chamou o irmão dele na bateria, ele tocou teclado, chamou um guitarrista amigo, e não tinha ninguém no baixo. E eu na época, estava escutando muito reggae, eu adorava baixo. Os baixos reggae são incríveis, né? Eu queria tocar baixo, e eu comecei a tocar baixo. Então eu dei muita sorte, comprou um baixo fabuloso do vizinho, que o irmão dele era um jazz musician, e eu comprei um Fender Jazz 1966. Uau. Eu nem sabia naquela época que aquilo era, ninguém né? queria aqueles baixos nos anos 80, por causa, esses 60s, ninguém quer, aqueles baixos novos. Mas eu fui em qualquer baixo, eu olhava as fotos dos discos e eu via o Fender Jazz, Sunburst, em vários discos que eu gosto, principalmente reggae, o Robbie Shakespeare tocava um. Eu falei, eu achei que esse aqui é o bom aqui. E graças a Deus, o cara, ele me vendeu pipoca, tipo $250. Foi meu primeiro instrumento
maneira de verdade. E você tirava aquelas linhas de reggae todas, Eu assim? adorava, tentava. Porque é difícil tocar. É o feeling da parada. A coisa das pausas, né? E eu tocava o melhor possível, mas não era meu coisa mais forte. A gente tocava música mais pop, mais 80s, com um ska. A gente tinha aquele movimento two-tone, Specials, Madness, Bad Manners, essas bandas English Beat, que foi uma grande influência. Elvis Costello também a gente gostava muito. Meu amigo Mark, ele inspirava. Então a gente puxou o som meio isso com um pouquinho psychedelic e punk. O irmão dele tocava punk, então jogava um hardcore um pouquinho de vez em quando. Mas foi bem legal. A gente tem uma banda chamada Jungle Bugs. Tipo um bicho, e chegou um ponto que a gente gravava no nosso estúdio e ficava legal o 4-track, mas eu já com a experiência do colégio, segundo ano, a gente podia usar o estúdio. E tinha um amigo que tinha a chave do estúdio. E ele fazia um esquema de gravar bandas no fim da semana. Ele cobrava $20 por hora para ele gravar e entregar uma fita depois da sessão. E eu decidi que eu queria produzir a nossa banda e usar o cara para ser um engenheiro, o meu amigo Brian Foxworthy, que também foi um cara bem importante em me ensinar muitas coisas e gravou a nossa banda. A gente gravou 6 bases desta banda, escolhemos 2 e eu fiz um compacto. Então naquela época tudo é pegar o phone book, o telefone lista e ver como é que faz um vinil. Eu precisa fazer um mastering primeiro. O meu amigo falou, não, precisa fazer um matrix. Eu veio aqui no Sunset Boulevard, aqui do lado, 2 quarteirão, um restaurante africano que de trás da cozinha tinha um cara com um cutting lathe. Olha só que maravilha. Tipo $50 por lado. E bom e barato. Era ligar e pedir. E o cara cortou os lacquers. E depois pega o livro lá e precisa levar o lacquer para o plating. Fazer as negativas, as coisas. E depois ir lá pegar isso e levar para o pressing plant. Sim, para prensar. Prensar o outro lugar em El Segundo, Bill Smith Custom Records e fazer também o label. O labelzinho, né? Precisar escrever o label e tudo isso. E a gente produziu o nosso, compacto, The Jungle Bugs. Você tem esse compacto até hoje? Eu tenho. Fiz um limitado, uns 100, 50, 100. Não queria gastar muito dinheiro, mas foi suficiente para dar para todos os amigos. E a gente dava para alguns clubes para mostrar que a gente tinha uma banda e um públicozinho, tipo um demo, e para marcar shows, para tocar em Hollywood. Então foi uma experiência bem legal e bem Esse bom. É o primeiro disco que você produziu? Que eu produzi fora do 4-track, tem muita coisa. Mas, cara, a gente ficou muito animado e, era uma coisa, incrível que a gente conseguiu fazer. Eu me investi nessa parada, meu amigo ficou super feliz também. E a gente tinha um disco, depois de um ano, 2 anos, a banda meio parou, a música trocou, Sky, tudo meio morreu, esse esquema. E a gente tava indo para clubes, muitos clubes em Hollywood na época. Fazendo show direto. Não shows, indo para shows. Indo ver o que estava acontecendo, exatamente. né? E tinha um bar, um clube bem legal chamado Power Tools, que a gente frequentava muito downtown, perto do MacArthur Park, e sábado à noite era parada. Tinha um DJ fabuloso, o nome dele é Matt Dyke, que ele era de Nova York, mas era muito influenciado em vários tipos de música e tocava tudo, e ele mixava o rock com latino, com rap, com funk e com tudo. E fazia funcionar, era tipo uma noite, uma mistura bem legal. Ele era muito ligado com uns artistas plásticos. O Basquiat era um amigo dele que ficava na casa dele, e Andy Warhol chegava nesse clube. Keith Haring. O Keith Haring chegou uma vez e tinha nesse clube tinha duas ou três garotas dançavam no palco, e ele
pintou as meninas antes dos shows, então umas coisas bem legal, especial. Ele era conectado, assim, atores, Madonna, Sylvester Stallone, essas pessoas iam para o clube, quer dizer, era parada, era tipo the place, em Los Angeles, naquela época. E eu frequentava com o irmão do Mark, o Mike Nashira, o irmão dele, que eu e ele sempre ia junto. E a gente tava lá uma noite, e de vez em quando o DJ, ele parava e tinha alguém tocava percussão junto com o disco, uma música, ou alguém ia no palco e fazia uma musiquinha. Esta noite tinha alguém que estava tocando, a gente não sabia, estava lá fora. A gente escutou uma bagunça aí, o PA parou, umas músicas indo, depois alguém falando. E a gente subiu para ver o que estava acontecendo. E tinha 3 caras no palco com um DJ. E estavam lá falando alguma coisa e ia começar uma base, uma segunda base. A primeira a gente não ouviu. E começou a música, a primeira virada. E disse, bum, tocou um 808 e o PA parou. Tipo, parou o som, ninguém podia ouvir. Tipo, 1000 pessoas num clube. O PA parou e os caras estão lá no palco. Eu falei, caraca, que vergonha. Tipo, não, que mico que os caras estão passando e ninguém meio tava fazendo nada. Eu tava com raiva lá. Falei, caraca, não tem um cara de som aqui? E o irmão do Mark falou, não, vai lá. Eu falei, quem que é o dono do clube? Eu falei, vai lá e pergunta pro segurança lá. Quer dizer, eu tava puto. Eu conheço o som e coisa assim. E eu fui lá, falei com o cara aí, quem que é o dono do clube? Ele falou, não, esse rapaz lá. E fui lá falar com o cara, John Seidel. E eu falei, hey, what's going on? Don't you guys have a sound guy that, resolve this problem? And he said, what do you know about sound, E eu falei, I'm a sound man. I said, well, come upstairs and go look, vai dar uma olhada no equipamento e ver o que está acontecendo. E ele me levou para cima, onde que os DJ ficam lá em cima, numa área fechada lá. E eu tava olhando os cabos pequenininho, tudo bem, mínimo. E eu vi as caixas lá, tinha um Marantz receiver, tipo home stereo, com outro amp, um SAI, meio tudo bagunçado e tava parado, não estava funcionando. E o DJ tava desesperado, não tem som, tem 1000 pessoas, tá todo mundo parado lá, e os caras saíram do palco. Que situação. Tchau, e saiu do palco. E depois, uns 5 minutos, o amplificador, ele calmou e voltou o som. Ele ficou thermal, ele shut down. E então ele ficou, putz, finalmente ia ter um som, e as pessoas começaram a dançar, e não sabia o que estava acontecendo. Mas o cara falou, cara, eu vi o sistema, falei, cara, esse sistema não é suficiente para esse lugar, precisa de uma coisa melhor. E o cara falou, você sabe como fazer? Ele falou, sei, eu tenho equipamento e tudo. Ele falou, beleza, então vem semana que vem, traz seu equipamento. E eu falei, beleza. Eu cheguei a próxima semana com um amplificador mais profício, com crossovers e coisas assim, e trouxe uns subwoofers, que eu vi o sistema, era um Cerwin Vegas, e eles botaram no chão, e as pessoas sentavam em cima do horn. Então o som estava tudo errado. Eu cheguei com meu amigo mais cedo, botamos as caixas na mesa, em cima do chão, pau. O PA tá mais alto e os subwoofers no chão. E as meninas dançaram no sub. Eles tinham um palcozinho. Eles ficavam felizes da vida. O som foi incrível. E o cara falou, caraca, estamos juntos agora, vamos trabalhar junto. E toda semana eu trabalhei com os caras. E fiquei amigão com o DJ. O DJ devagarzinho começou confio em coisas e eu vendo ele tocar os discos e ele, eu falei, esse disco aqui é legal, Sérgio Mendes, eu assim, você sabe isso? Isso com Stevie Wonder, assim, e ele falou, vou no banheiro, toca esses próximos 2 aqui, devagarzinho, eu ganhei a confiança do cara e ele me deixava tocar uns discos com ele
E um dia ele falou, cara, eu queria tanto tocar minha música. Eu gravei meu amigo tocando bateria e eu queria tanto tocar. Eu falei, traz a parada, o que é? Ele falou, tu tem um cassette 4-track. E ele trouxe um cassette 4-track para o clube. E antes a gente testou. Ele mostrei a parte que ele queria, tocando tipo funky drummer. Uma batida clássico para 10 minutos. Tipo extended break. Eu montei no PA e botei na linha, dei um EQ, de um jeito assim. A gente preparou tudo pronto. Depois, quando é de noite que ele tocou o funky drummer, quando parou a coisa, ele mixou esse aqui. As pessoas continuando dançando. Ele falou, cara, eles estão dançando. Eles nem repararam que a música trocou do disco para o cassete. E tipo, 800 pessoas, sei lá. E ele ficou tão feliz, cara, eu quero ser um produtor, eu quero produzir música e coisa assim. Eu quero produzir disco. Eu falei, eu sei produzir um disco. Pô, é mesmo? Sim, eu fiz um compacto da minha banda, eu já gravei por muitos anos com um 4-track. Caraca, ele ficou... Você pode vir comigo comprar um equipamento? Eu queria comprar um sampling drum machine e eu vi que tinha um 8-track que acabou de sair, um Tascam. Isso com fita cassete ainda? Não, esse é de rolo. De rolo mesmo. Com um mixer junto. Era uma máquina esquisita que era um combo. Mixer, coisas, tudo junto. Eu falei, beleza. Eu fui com ele na loja, Nadine's, e ouvi o sampler, e ele falou, sampling é a parada, que ele faz hip-hop, que ele ouviu que todo mundo estava usando o SP12. E ele era DJ com 50 mil discos em casa, e ele sabia todos os breaks e tudo, então ele fanaticamente montava as batidas, e o estilo dele, muito influenciado pelo Rick Rubin, era o ídolo dele de produção e som. Meu ídolo também. Muito, para todo mundo, e... Então a gente ele começou a fazer as batidas e eu montei o estúdio na sala dele. E isso aqui foi o começo de um selo chamado Delicious Vinyl. E o primeiro cara que a gente... Depois tinha a música e tinha um estúdio, precisava achar um vocalista. E o primeiro cara que o amigo dele era o parceiro, Mike Ross, achou um cara... Tinha demos, a cappellas, cantando um cara chamado Tone Loc, com uma voz grave tipo Barry White, e era aquela coisa, bonita, e o meu amigo ouviu e falou, eu gosto desse cara aqui, vamos chamar ele para o estúdio, temos uma ideia para tocar para ele e falar para ele cantar e ver se dá. O cara nunca gravou nada, mas ele queria ser um rapper, um cara do hood, e a gente botou no estúdio, a gente gravou umas bases e fizemos um 12-inch. Isso era o sonho. Eu falei, vamos vamos lá, vamos fazer o mastering, eu sei tudo. E a gente fez um 12-inch. E o dia chegou o test pressing, a gente levou pro clube. Chegou lá aquela meia-noite lá, tava discutindo, e depois ele tocou um Chaka Khan, e depois tocou a música que a gente sampleou Chaka Khan, com Stevie Wonder também, com umas batidas. O povo tava dançando e falou, caraca... Era só o que a gente queria fazer, estava dançando e feliz da vida. A gente conseguiu fazer uma música, eles estão sabendo, não sabe que é um cara, não é conhecido, nada. É a verdade, isso é o test. A gente provou que não precisa ser de nome, só precisa ter uma qualidade, um bom gosto, e eles dançam. O povo não sabe a diferença, eles vão no ritmo, na coisa, e a coisa... realmente caiu bem, e ele ficou super feliz, e o amigo dele também, o partner, vamos fazer um outro, né? A gente faz um outro single, e começou a chamar uns outros caras. O segundo cara que chamaram era um outro cara chamado Young MC, que era um estudante no USC, estudando, mas ele escrevia muitas rimas, e o cara era esperto. Então a gente começou um mini Motown, uma fábrica lá, a gente fazia as músicas, bases, e chamava as pessoas para cantar e ver, essa música é bom para essa pessoa. Tinha umas outras meninas, Body and Soul, um outro cara, G-Love E, que é um outro Mellow Man Ace, e Def Jeff, e criando esses discos e lançando um single aqui, um single lá. E um dos singles do Tone Loc, a gente
chegou na mão do DJ no rádio, the rap station, K-Day. Era só rap naquela época, era o primeiro canal de só rap do rádio. A música começou a tocar, foi pro número 4 no Top 10. Uau! Vendeu 10 mil cópias local, só vendendo local no distributor aqui, McCullough Records, que era a nossa fabricante. Aí começou a dar interesse, as pessoas começaram a ligar, Fantasy Records, queria fazer um distribution deal, e começou a abrir a porta, lançou um outro single, e depois do segundo single, Island Records estava interessado, Chris Blackwell, batendo na porta, ele viu que não era só um artista, tinha vários. O segundo cara era o Young MC, que tinha um single que estourou com Bust a Move, e tem o Flea tocando baixo na música que estourou. Ele fez uma linha bem bacana e é isso, a coisa meio devagarzinho começou a explodir. Isso tipo em um ano e meio, tudo isso acontecendo, e a música do Tone Loc tocando no rádio começou a fazer um barulho. Depois chegou a ideia de uma amiga, Tamara Davis, queria fazer um vídeo. Ela escolheu fazer um vídeo para a Wild Thing, uma música que era meio louca. A gente, era um crossover, caso tem uma batida e tem guitarras, uns samples, uns hits do Van Halen, de uma banda de rock, tipo o Rick Rubin, aquelas batidas com rock. E ela fez esse vídeo foi feito com, mínimo. Até Isso que ano exatamente, Caldato? 88 e saiu em 89. O áudio da MTV, né? Sim. E o vídeo chegou lá e começou a tocar no programa, e o request line das pessoas pedindo, eu gostei desse vídeo, começou a pitar e tocou o vídeo, tocou e começou nacionalmente a tocar. Caramba, e indo no rádio e explodiu, e devagarzinho o disco, o single vendeu pra caramba, 2,5 milhões. O single que quebrou o recorde mais vendido. Na época, o único outro que vendia mais era We Are The World, do Michael Jackson, com aquela coisa cara. de todo mundo. Foi um absurdo, uma loucura, e o disco também começou a vender. E você era sócio da gravadora ou você era... Eu era o engineer, mas eu era coprodutor com o cara, mas o crédito era engineer, e eu tinha um interesse na porcentagem do disco, que eles não conseguiam me pagar muito, então eles fizeram um acordo para me pagar. Que foi bom para você, já que estourou, ótimo, né? Não posso reclamar. E aí eu não sabia nada. De repente você virou aquilo, né? Chegou a coisa estourar e o disco foi pro número 1 no Billboard por uma semana. E a gente não tava acreditando. Eu falei, caraca. Cara, que história linda. Foi incrível. Tudo umas coincidências e coisas que aconteceram, mas... E depois lá, obviamente, continuou trabalhando. Em que hora que você se torna o produtor musical? Mesmo você já estava fazendo isso, né? Só não estava sendo acreditado como, né? Sim. Eu fui, obviamente, fazendo basicamente a mesma coisa, mas a gente, depois fazendo os discos com o Delicious Vinyl, o Tone Loc, o Young MC, Def Jeff e Meloman Ace também, um primeiro latino, rapper latino, que cantou em inglês e espanhol, que também estourou. O próximo projeto que o meu amigo queria fazer era produzir o Beastie Boys, que na época, e a gente era banda preferida e o som preferido. Eles só tinham o primeiro disco e eles tinham problemas com o primeiro selo e a produção, porque eles tinham um disco que vendeu muito e teve lawsuits e coisas assim, de várias confusões, e eles saiu do selo e não queria trabalhar mais, o jeito que estava com Def Jam, essas coisas, e um deles estava numa festa em Hollywood, o Ad Rock. Ele é um ator, ele fazia filme, e estava numa festa na casa de alguém, e meu amigo Matt estava DJ na festa privada lá, e
e viu que o cara viu que tava lá e falou, pô, vou eu tocar uma coisa pra você. Tinha uma cassete de uns demos instrumental que a gente tava trabalhando e o Ad Rock ouviu e ligou pros caras imediatamente e falou, cara, vocês precisam vir aqui ouvir isso. Uns 2 dias depois os caras apareceram no nosso estúdiozinho. Cara, que história louca, cara. Pra ouvir que esse caminho, esta música nova que a gente tava mostrando. Ainda era um estúdio de 8 canais. Não, naquela época, no meio disso, virou 8 para 16. Eu tinha um trabalho na fábrica, eu tinha meu trabalho de dia, eu trabalhava numa fábrica. Eu era marceneiro e fazia peças para avião. Olha só. Trabalhei há 7 anos numa fábrica e 3 numa outra. Ah, então durante todo esse tempo você estava nesse emprego. Sim, isso, como eu morava sozinho, eu trabalhava. Meu day job, e fazia música de noite e no fim de semana. Mas chegou ao ponto que eu estava fazendo mais dinheiro no fim de semana, alugando equipamento, fazendo show e as coisas assim de banda, PA. E quando o estúdio começou, eu estava trabalhando de dia e de noite, não podia fazer mais de dia. E eu cheguei ao ponto e falei, cara, eu não vou desistir meu trabalho de dia. E no meu trabalho, eu estava lá 7 anos, eu estava num programa de tipo stocks. E eu botava $1, eles botavam 2, uma coisa assim. Eu não sabia. Quando eu saí do trabalho, de trabalhar lá, os caras falaram, ok, aqui está seu último cheque e aqui está seu cheque do seu investimento. Eu botei, sei lá, $3, 4 mil, mas quando eu tirei, eles botaram a porcentagem dele e tinha 9.500. Nunca vi um cheque de 9.500 na minha vida, naquela época. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Aí eu fui e peguei o jornal para olhar equipamento. Eu vi uma máquina de 16 canais. Comprou na hora. Por $9 mil. Chamei pro cara e eu fui lá e eu comprei. Então eu investi no meu próprio negócio, enfim. No meu negócio. E aí você levou para dentro do selo. Opa, eu tenho 16. Os caras, caraca, foi um upgrade total e que obviamente ajudou. Essas bases que foi o sucesso, foi no 16. Já foi no 16, né? A gente, a produção melhorou, tudo ficou melhor e a gente aprendendo, fazendo todo dia também, acertando o som e quando os caras, o Beastie Boys foi lá, como que foi? O Beastie Boys chegaram e falaram, vocês trabalham aqui? Era um apartamento. Eles achavam que era um mega estúdio. E tem um closet, para guardar casaco pequeno, que é o vocal booth. Eu botei tapete e um Sennheiser 421 montado na parede, que não tinha espaço nem para ficar em pé. Os caras, uau, vocês fizeram todos esses discos aqui. Mas então a coincidência grande era aquela noite que eu estava no clube, que estava no palco, que eu não sabia, era o Beastie Boys. Eram eles. Mas eles não podiam falar, eu não sabia. E eles na época nem tinham disco, eles só tinham um single. Eles estavam fazendo um turnê, abrindo para Madonna, alguma coisa. Então eles eram tipo só bem no começo. Então aí isso conectou, por causa o PA quebrou, eu fui falar com o cara e tudo isso. E depois eu encontrei com o cara 2-3 anos depois no estúdio. É muito legal. Essas coisas não dá pra explicar, né? Essas coincidências, cara. É um destino, viu? Eu só imagino que pode ser um destino. E depois disso, Mas eles toparam estar ali com vocês mesmo com um esquema ainda arcaico em relação ao que eles tinham... A gente começou o projeto lá, Paul's Boutique. Primeiras coisas foi várias vinhetas, coisas pequenas, ideias pequenas. A entrada do disco, To All The Girls, a gente fez lá. E os caras se mal falaram, cara, isso é muito legal, mas a gente temos um budget. Vamos para um estúdio de verdade. E a gente foi gravar num estúdio grande. Um dos primeiros estúdios foi aqui. Foi aqui? E esse é chamado Ocean Way. Porque mudou de nome, né? E a gente, fez um session naquele estúdio grandão que a gente tava lá. Lá naquela sala grande. Sim. Fizemos sessions lá. O Record Plant a maioria foi no Record Plant,
mas a gente fez sessões diferentes. E como foi pra você entrar num estúdio desses? Aquilo foi um sonho. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio de verdade. Eu falei, caraca, eu tava, confiante em que eu entendia umas coisas básicas, mas eu nunca tive experiência numa mesa de verdade, um nível. Mas você tinha um som na cabeça, né? Que era o mais importante. A gente sabia que o resultado que a gente queria. E eu tava trabalhando com os produtores da Dust Brothers, na época, que é Mike Simpson e John King, com meu amigo Matt Dyke, os três juntos eram Dust Brothers, que produzimos Paul's Boutique. E, cara, a gente tava um time, era tipo, de basquete, de futebol. Eu acredito muito nisso, junto, cara, quando isso existe. Era collab, eu sei um pouco, você sabe um pouco, você entende isso. Era muito collab. E o Beasties também era os três, então era o nosso time e o time dele. A gente chegava primeiro e montava as bases e tudo, e ele chegava e ouvia e fazia os raps, escrevia os raps. E a gente trabalhou assim, tipo, de dia, produção, música, e os caras vêm de noite e só vocais. Você percebeu que vocês estavam fazendo alguma coisa muito especial ali naquele momento, enquanto vocês estavam fazendo ou não? Cara, tudo era especial pra mim, era tudo novo, eu tava tão feliz. Podia ser, os outros caras que não eram conhecidos, pra mim foi uma alegria também, o Tom Louco, era um cara local, ninguém sabia, e fazendo a coisa e ver tudo chegar junto com a música e tocar no clube, esse que conecta tudo, foi a coisa que dirigia o driving, a força para todo mundo ver o resultado. Ninguém falava de dinheiro, ninguém falava de fazer número 1, fazer nada, era fazer música que a gente gosta e as pessoas dançar. Então, isso sempre, eu penso assim, Vocês testavam sempre na pista, né? Testavam, na época dava para fazer. O cara morava aqui, a loja da fita era lá, a loja de comprar ou fazer o vinil era no mesmo quarteirão, um bloco. Era tipo muito... E ele morava lá, Santa Monica Boulevard. E era impressionante, aqui perto. E a gente, viveu um sonho, né? Nem sem sabendo. Só depois que viu as coisas estourar que a gente, entendeu o que estava acontecendo, né? Mas foi muito bom. E depois, obviamente, abriu as portas e o caminho para todo o resto. Depois, fazendo o Paul's Boutique, eles decidiram no próximo disco. Eles não viajaram, eles não queriam viajar, eles receberam as grana do lawsuit que eles tinham, que eles venderam muito disco no primeiro. E o segundo não vendeu tanto no começo. Mas sabe o que? Vamos começar no terceiro disco. E eu sugeri, em vez de gastar $2,000, $3,000 por dia no estúdio, vamos alugar um espaço para $2,000, $3,000 por mês e bota nosso equipamento. Eu já tinha metade do equipamento e só faltava uma coisa. Eu falei, vamos comprar um 24 track e uma mesa, e o resto temos tudo. A gente montou o nosso estúdio e fiz o Check Your Head. Ficamos 2 anos e meio fazendo isso. Fazendo com muito calma, muito tempo, sem pressão e controle artística 100%, que isso foi bem importante nos contratos dele. Eles assinaram um contrato com Capitol Records. Mas com liberdade artística total. Total. E, obviamente, eles venderam 4 milhões de discos e os caras, tá bom. Aqui tá o Advance, tem garantia para 2, 3 discos, aquela coisa. E eles podiam fazer o que eles queriam, sem mostrar para ninguém. E só entregar o disco. E fizemos o Check Your Head. E eles ficaram surpresos com o resultado. A gente também... A gente sabia que fizemos o melhor possível. Você sabia que você estava fazendo um clássico assim? Não pensei nisso, não. Eu pensei em fazer o melhor que a gente podia fazer. E que a gente gostava e os nossos amigos gostavam. Então, isso é a nossa prova que... E a gravadora nem ia lá para escutar e dar palpite? Nem ia lá. Chegou no fim, quando já acabou, um cara veio para ouvir e falou: ok, tá legal. Tipo, não podia falar nada mais. E lançou, e depois começou o Check Your Head. Ele falou: a gente vai fazer turnê esta vez. E fomos direto fazer turnê. E você fez o som da turnê? Eu viajei com eles. E isso que me deu a oportunidade para viajar e sair do estúdio. Eu já estava
quase 5, 6 anos direto no estúdio. E, pô, foi muito lindo ver o show transmitir, o disco transmitir para o show ao vivo e o público reagindo para a música e amando a música, tipo, fanaticamente, tipo, muito empolgado. Ver os caras no palco com muita energia e com um som que era o mesmo som do disco, tipo, até melhor às vezes, mas, quer dizer, é ao vivo, aquela energia, não dá pra, explicar, mas quando você tá num showzaço, você tá sentindo, você Não, sabe a galera que junto ali é muito uma potente, né? A experiência absurda. absurda. Você fez a direção do show junto com eles ou você ficou mais só no PA mesmo? No PA, mas eu sugeria ideias, mas eles trabalhavam com o cara do som, essas coisas, e foi muito bonito esse tour do Check Your Head. A gente viajou o mundo, Estados Unidos 3 vezes, a Europa 2 vezes, e a gente foi para Austrália, Japão, Nova Zelândia, tudo isso. É meio que um sonho, né, o que aconteceu. Era um sonho total. É tipo um filme, né? Você fala assim... um filme incrível. Depois decidiram, a gente precisava dar o próximo disco. Então a gente entrou no estúdio, a gente já tinha um estúdio montado, a gente já tava uma banda montada, tava tudo tight. Em vez de 2 anos e meio, foi 6 meses. A gente conseguiu fazer o próximo disco, Ill Communication. A gente foi para Nova York para 1 mês para gravar umas bases lá, só para pegar uma onda diferente e depois acabou o resto no nosso estúdio. E lá a gente tinha muito mais confiança, as nossas ideias foram maiores, experimentando com as coisas e tecnicamente o som também melhorou, tinha mais equipamento e liberdade para fazer as coisas e a gente entregou um disco bem maneiro e a gente viajou, mesma coisa, Estados Unidos e Europa e chegou o momento que a gente foi para Sudamérica, tocar no Brasil e Argentina e Chile e todo mundo muito empolgado. Yeah, we're going to Brazil. E eu não fui pro Brasil em A tua relação com... Eu ia te perguntar isso. A tua relação com o país, idioma, cultura, você ficou conectado com essa história com o Brasil ou você... Meus pais, quando chegaram aqui, não podia sair para alguns anos. Naquela época era imigrante e ficou... Ilegal por um tempo. Não, era ok para eles chegarem. Chegaram tudo direitinho, mas para virar cidadão, eles pegaram o cidadão americano. Naquela época não tinha essa coisa de 2, é um ou outro. Então meu pai, ele era italiano, então coisa dele diferente. Mas eles ficaram aqui até que chegou o papel, as coisas assim. Depois chegou o papel eu tinha 10 anos, era em 71, a gente foi para o Brasil para visitar a família para a primeira vez. E o inglês e o português, assim, vocês falavam português em casa também? Falava português em casa, meus pais falaram português, eu falava, mas eu fui para a escola aprendendo inglês, eu nunca sabia ler e escrever. E nessa época não tinha cable ainda. Não tinha nada, não tinha livros, nada, só tinha revistas do avião, das manchetes, essas coisas, Meu pai tinha amigos na Varig que traziam para você. E família que vinha visitar de vez em quando. Tem família do Brasil e da Itália também, do lado do meu pai, vem visitar. Então tinha essa cultura de vez Chegavam os discos do Brasil também para você? Uma tia, sim, chegou. É um disco da Rita Lee, Lance de Perfume, essas coisas. De vez em quando chegavam umas coisas, disco italiano. Então eu não conhecia a cultura brasileira, que estava aqui, a gente ia para uns casas dos outros brasileiros, ia para uma festinha, um carnaval que de vez em quando rolava aqui perto que tem esse ballroom aqui bem grande, mas enfim, a gente na medida do possível estava conectado com... Mas música brasileira não estava sabendo o que estava acontecendo, Tropicália, não vi nada disso. Jorge Ben, nada. Eu ouvi Sérgio Mendes. Era o disco. E a coisa que tocava no rádio. Obviamente o rádio tocava Jobim. João Gilberto, eventualmente. Essas coisas, Astrud. Astrud, pop, muito.
Então foi bem interessante. E depois chegou esse momento para ir no turnê no Brasil. E o primeiro show era no Rio. Isso que ano exatamente? Era 95. 95. 95. Tua primeira ida ao Brasil. Sim. E o Communications era em 94. E primeiro fui Europa e Estados Unidos. Depois, em 95, fui Brasil, South America. E como que foi a volta? Cara, ao país? Eu não sabia que esperar. 25 anos que eu não fui, desde que eu tinha 10 anos, 25 anos antes. E não, lembro um pouco, mas não muito. Eu era muito jovem. E chega lá no Rio, naquele aeroporto Galeão, aquela coisa, e passa pela... Alfândega? A água lá, aquela água podre. Na Avenida Brasil ali que você passa. O que é esse cheiro? O cheiro é horroroso, né? Era aquele Ainda até hoje é. Pesadão. É seu país. Enfim, eu tava brincando, obviamente, mas todo mundo tava muito feliz para chegar no Brasil e tocar um show. E o primeiro show, a banda que estava abrindo era Planet Hemp. Olha só, agora as histórias estão começando a se conectar. Antes disso, meu amigo, um brasileiro, Roberto Choniak, ele tinha amigos brasileiros que, meu amigo trabalha com Beastie Boys. Eu falei, pô, o meu amigo Zé Gonzalez, ele trabalha com Planet Hemp. Eles vão abrir o show de vocês. Precisa falar com eles querem falar com você. Você lembra onde era o show? Cara, era marcado em um lugar grande e no Rio ninguém compra os ingressos antes. Então, fica tudo eles pra mudaram cima da para hora. outro lugar pequeno, meio largado, vagabundo, e eu esqueci o nome, mas tá lá ainda. E foi uma bagunça, aqueles shows que não tinha muita gente, tava aquela confusão de publicidade, ninguém sabia o que tá acontecendo. Ele chegou lá fazer o show e os caras chegaram. Cadê o Mário? Você é o Mário, cara. Bom dia, tudo bem? Tentando, meu português estava muito ruim, muito fedido. Tava fedido, tava ruim. E os caras, legal, pô. Quero que vocês conheçam a nossa banda, a gente tá tocando primeiro. Ele já tinha explodido no Brasil? Já era sucesso? Já tinha o primeiro disco. Já tinha explodido com o primeiro disco. Já tinham sido presos, tudo. A parada, eles estavam abrindo o show do Beasties e eles eram muito fã e coisa assim. E eu conectei com o Marcelo, conheceu, e o Zé era DJ, trabalhando com ele. E a gente conectou, eles pediram, pô, queria muito que você podia produzir o nosso próximo disco. Você pensa nisso? Eu pensei, legal, ok, vamos falar. Eles estão no Sony Brasil, e a gente falou e marcou para o próximo ano, 96. No fim de 96, eu voltei para o Brasil. Vocês fizeram onde? No AR? Não. A R era o Mega. Mega, ali na ladeira ali. Sim, Maitá. Aquela subida lá assim. E na época o Mega era parada, era tudo top, tudo funcionando, máquina, rolos, tudo, Pro Tools, equipamento, tudo funcionando. Era o melhor estúdio. A gente tinha o AR na Barra, era na Barra, mas... e o Mega ali, eram os dois tops, né? Dois top. E a companhia do Technos, que ninguém naquela época estava usando muito, mas... que até hoje é um clássico, né? É clássico, é muito bom, eu gosto. Mas, enfim, tava lá e a primeira vez que eu voltei pro Brasil e fiquei um mês para gravar, fazer o disco e conheci a galera. E o Marcelo, que é super querido. Cara, o Marcelo é um talentaço, me né? abraçando e... o gringo tá aqui. Eles me levaram para, o Totem, a área que eles trabalhavam, ensaiavam. Aí levou o gringo para Santa Teresa. Que é isso? Bondinho, traficantes, tudo. Lapa, tudo isso. E foi por aí que eu conheci o meu primeiro conexão com o Brasil. Com o Brasil. Trabalhando. E teve uns outros trabalhinhos que chegou também pela Bebel Gilberto. Ela me chamou para
produzir uma música e devagarzinho. E também ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Porque você acabou trabalhando com um monte de gente, né? Seu Jorge, Marisa. Sim, depois o Marcel, ele trouxe o Seu Jorge pra minha casa. Como que foi trabalhar com o seu Jorge, cara? Cara, ele é... Eu acho ele um gênio. Ele é. Eu acho ele um gênio. Muito talentoso, cara. Super talentoso, super querido e artista. E total, artista total. Total. Talento é tudo natural para ele. Ele nem precisa pensar, ele só faz qualquer coisa que ele pega. Ele é um músico que tem sensibilidade muito fácil em equipamento, em instrumentos. É muito bacana e é um super parceiro. A gente trabalhou em vários discos. Continuando, o primeiro disco dele eu trabalhei a Carolina do o primeiro, que foi gravado, que foi uma loucura a gravação desse disco, né? Sim, gravado no estúdio do Marcelo, no Rio. Eu sei. E puxando todo mundo, fazendo favores e coisas, e gravou o melhor possível. E chegou na minha casa, entregou o disco e eu ouvindo, dando um tapa aqui, arrumando aqui, refazendo algumas coisinhas. Eu soube de uma história que eu não sei se ela é verdadeira, mas que a galera deu um certo mole, e aí que a batera só tinha um LR no final das contas. Isso é verdade ou não? De que não tinha os tracks separados. Algumas músicas que é bem possível que algumas músicas não tinham muitos canais. Quer dizer, eu acho que eles gravaram só com 16 ou 24, mas algumas coisas... Porque o que eu soube é que todo mundo gravou nesse disco, e todo mundo era operador, e todo mundo... O Leozinho também. Leozinho, exatamente, E ele falou que em algumas músicas a galera sequelou e esqueci, né? Tipo... Era demo, muitas coisas. De primeiro, tipo, uma ideia e fui. E depois a gente passou pente fino, arrumou umas coisas. Depois a gente fez tudo voz e violão na minha casa. E depois que... Você gosta desse processo de pegar tudo que foi feito? O D2 falou que faz muito assim com você, né? Sim, também. Ele traz e você... Ele falou que você começa a mexer, que ele fica... que ele vai gostando, que você vai mutando, tirando... É um processo que funciona. Para mim, eu não preciso entender a música e dar meu jeito. Eu acho que funciona melhor quando eu tenho essa liberdade. Algumas vezes as pessoas eles querem muito específico, mas eu tento, trabalhar com as pessoas que são abertas. Se eles querem meu som, para deixar eu fazer o meu trabalho, pelo menos primeiro para ouvir, e depois achar um meio do caminho se precisa um pouquinho de algumas coisas. Mas é difícil só... Sendo um engenheiro da pessoa, e eu falo, é melhor ir para uma outra pessoa. Quando é assim, caso a pessoa vai fazer exatamente o que você quer. Não, claro. Porque se eu tô te contratando, eu quero o seu olhar, né? Exatamente. Eu acredito nisso, exatamente. Né? Então, às vezes, preciso... entender, explicar isso. Com o seu Jorge foi então parecido com o que você fez com o D2 depois, né? Ele confia total. Ele faz o que você está fazendo e ele fica feliz e, obviamente, ele pede umas coisinhas ou duas, mas ele confia muito e a gente tem essa confiança no trabalho. Eu não preciso falar nada para ele, para fazer que ele já faz a coisa certa, é natural. O D2 falou a mesma coisa, que você já tem uma sintonia, que às vezes ele não precisa falar nada pra você. Não precisa falar muito, deixa rolar, quer dizer, eu sei que e é isso, e funciona. É bem bacana. Então, uma coisa que eu te falei antes de começar, eu gosto muito da forma como você consegue criar espaços. Os mutes, a forma como que você faz, você vê que tem, ainda mais um D2 que tem muita coisa acontecendo, como que você consegue dar espaço para tudo aquilo que acontece ao mesmo tempo e como que as coisas têm o seu lugar. Eu, ouvindo de fone, eu acho brilhante, cara. Legal. Eu penso nisso também, de dimensões, principalmente hoje em dia as pessoas ouvem música em fone, e eu sempre tento passar o pente fino no fone e botar detalhes em coisas e achar o espaço. Quer dizer, é uma dinâmica, que às vezes as pessoas não aproveitam,
Mas eu gosto nesses detalhes. Eu adoro ouvir um disco o estéreo e entender que, né? Porque hoje tem muita gente nova comprando as bolotinhas, Sim, né? sim. Fica tudo uma merda naquela bolotinha. Mas às vezes você bota no fone e fala, putz, lá em casa minha mulher ama Alexa. Alexa. Sim. Tudo meio grave, meio... Aquilo é uma praga, né? Eu tenho Sonos, mas eu boto dois em lugar. Então são eles. Eu boto em stereo mode. Hoje você, quando vai mixar uma faixa, você ouve fone, você tenta escutar em vários devices diferentes? Sempre. Porque todas as referências são referências. Sim. Eu trabalho com, as caixas grandes, bonitas, Genelex era por muitos anos, agora tem ATC. Eu graduei por um hi-fi muito legal. E também eu mixo muito com Auratones, as caixinhas pequenas que o Bruce Swedin mixou Thriller. É tipo, carro, sem tweeter, é tipo full range. E eu mixo com caixa mono, um relógio, alguma caixinha. Ouve no fone, ouve no telefone assim também? Não, aquilo não tanto. Solto assim. Hoje em dia eu sei pessoas que estão fazendo assim. Mas... eu conheço muito engenheiro que mixa assim, porque tem muita gente que ouve música assim, né? Sim, eu meio concordo, louco, mas eu não mixo tanto para isso aqui, tanto. Obviamente é difícil, é uma outra coisa, mas fone, diferente tipo de fone. Tem um fone meio mais baratinho e um fone um pouco melhor, hi-fi, com noise cancellation, essas coisas. É bom e dirigindo. Carro é excelente. Carro é maravilhoso, né, cara? Você para ouvindo, pensando no detalhe e só sente a música e a vida. E eles funcionam muito bom, né? Você tá distraído, olhando as coisas, pensando as coisas. Eu acho o carro, porque o carro você tá tendo que pensar em dirigir. Sim. Você não pode bater, então você escuta coisas que você não escuta quando você tá atento ao que você tá escutando. É um processo bem interessante mesmo. Os detalhes ficam menos, E em LA é maravilhoso, porque você dirige muito mesmo, né? Essa é a verdade. Tem trânsito. Vem cá, como que foi trabalhar com a Marisa, cara? Porque pra mim ela é a maior artista brasileira. E quando eu falo a maior artista, eu acho que ela tem essa coisa de ser uma artista brilhante, mas ao mesmo tempo ter uma visão empresarial muito bem feita. Ela é o combo perfeito pra mim. Exatamente. Porque todas as pontas são muito bem resolvidas, né? Exatamente. Ela tem muito bom gosto. Muito bom gosto. Em tudo. Então ela sabe que ela gosta, que é muito importante, e ela tem muita confiança em escolher as coisas com calma. E é isso, devagarzinho. Ela tem o time dela, que é muito importante também. Ela confia nos... O Dade, a turma dela ali. O Pretinho agora, que tá sempre perto. Pretinho, exatamente. O Trilha ficou um tempo trabalhando com ela também, que é um excelente tecladista, né? Sim, e então ela tem esses recursos muito bom. E ela sabe navegar todo mundo direitinho, sempre com o mais elegante jeito de explicar o que ela quer, o que ela está procurando, e todo mundo entendendo e fluindo. Tudo flui muito bem trabalhando com ela. Ela explica uma coisa, eu entendo, e todo mundo tenta chegar lá o melhor jeito possível. E com uma calmeza, tudo é com calma. Ela gosta de trabalhar com tempo, né? E ela ama de cantar, ela é uma cantora mesmo, ela gosta de cantar, ela canta em casa, tipo, gosta de cantar. Então, é interessante no estúdio com ela, porque para mim ela canta excelente, e o primeiro 2, 3 takes já tá valendo, mas ela gosta de cantar por prazer de cantar. Então ela gosta de cantar 10, 15 vezes, mais vezes, para soltar na música. E depois ela é muito bom em... Ela faz o comp junto com você? Exatamente. Com eu ou com o técnico dela, Daniel, que ela trabalha há muitos anos também. Daniel é muito bom, sim. Filho do Dade, né? Exatamente. E ela tem um esquema, um time perfeito. E você, normalmente, com a Marisa, você pega, tipo como você faz com o Marcelo, ela traz pra você e você começa a abrir os canais, escutar.
O disco que eu trabalhei com ela, fui na casa dela, no estúdio dela. A gente fez um disco, o meu redor. Ixi. Google. Ai, Não, porque eu adoro esse disco, cara. São no meu redor. Eu sou ruim de nome também. Então você participou das sessions todas? Esse disco eu trabalhei junto com ela inteiro. Então foi 2 meses e foi muito bom. E foi, a gente cria junto. Obviamente eu trabalho, mostro uns ideias, uns efeitos, e ela, sim, ela gosta. A maioria da coisa ela curte muito. Deixa eu olhar aqui a discografia. Universo ao meu redor. Universo ao meu redor. Exatamente. Ao meu redor, isso aí. Exatamente. Entendeu? Aliás, a foto que tá aqui no Wikipedia. Que legal. Mas como que foi esse processo com ela lá? Você estava em todas as sessions o tempo inteiro com ela? Sim, produtor com ela o tempo inteiro. Ela produziu também, a gente produziu junto. Então foi uma coisa diferente com o Marcelo Casella. Já do começo a gente acha o clima, entende e botando as ideias junto. Ela sempre, ela sabe. Ela é muito precisa no que ela quer, muito precisa, né? Ela sabe, e a gente chegando lá e jogando nossas ideias. Esse som aqui é um reverb, um delay. Sim, é isso aí. Então ela topou. Eu falei, quando ela me chamou para fazer o disco, eu não sabia que tipo de disco era. Ela falou, não, disco de samba. Eu falei, nunca gravei samba. Mas vamos lá. E foi um grande experiência. Eu gravei com o Paulinho da Viola, os caras de várias escolas de samba. E não estava sabendo. Como que foi para você, assim, trabalhar com essas pessoas? Maravilhosa, uma experiência única. Porque a musicalidade brasileira de verdade, né? De verdade. E foi muito linda. Paulinho da Viola, incrível. E cara, é só alegria aquele disco. E obviamente, quando saiu, fui bem recebido bem. E foi o primeiro Grammy que eu ganhei com ela, a gente junta. Olha que lindo. O melhor disco de samba. E ela não é. Eu sou muito fã dela, assim. E hoje a minha enteada é muito amiga da Helena, né? Tá até na minha casa. Hoje elas estão na minha casa de Búzios. A Helena tá viajando com a minha enteada. Tá lá com meu pai, com minha mulher. Uau. E você vê que ela é uma mãe incrível. A forma como ela é uma artista, é uma popstar, né? No Brasil, em muitos lugares do mundo. Mas ela é uma pessoa simples, né? Simples, total. Eu queria te perguntar uma coisa. Porque a primeira vez que eu vi o seu nome, na verdade, o D2 estava me falando que foi o Beastie Boys que marcou ele. Comigo foi Jack Johnson. É mesmo? Porque eu surfava e muito antes dele explodir, ele já era consumido, tinha uns CDs pirata, eu não sei como que chegou pra mim, mas eu tinha um CD pirata dele, escrito Jack Johnson no pilô, que alguém trouxe do Havaí, e aquilo, eu ouvi aquilo muito, assim, por muitos e muitos anos, não sabia nem quem era ele, e aí anos depois ele estourou. E aí eu comprei os discos, eles saíram no Brasil e eu vi teu nome, e eu me lembro que eu achei o som muito bonito. E é difícil você tirar aquele som, porque é pouca coisa, né? Os discos de Jack Johnson é muito econômico, é muito vazio, e o som de violão não é muito comprimido, é lindo, eu acho aquilo lindo. Queria que você falasse um pouco desse processo, porque eu acho que eu não sei nem como que o Jack Johnson chegou até ti, e nem como que ele explodiu, porque de repente ele explodiu no mundo inteiro, né? Sim. Me conta um pouco essa história dessa tua parceria com o Jack Johnson. Foi bem interessante como que chegou o projeto. Primeiro foi um pedido para um remix de uma música do primeiro disco dele. O primeiro disco dele saiu, Brushfire Fairy Tales, uma coisa assim, eu acho que é o primeiro. O JP produziu e fez um barulhinho, um barulhinho bom, por causa tipo, era no começo de 2001, aquela coisa que do 9/11 acontecendo, e tipo, o povo tava meio chocado. Eu acho que a música dele, a voz dele, tinha uma coisa calma que conectou o público dele com a música dele.
Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Essas músicas nervosas, assim, não tinha muito sentido depois de 9/11, caso todo mundo tava em casa, aquele medo, meio calmo. E foi justamente quando a música dele tava saindo. Ele falando com aquela vozinha, aquele jeito dele. E começou, os rádios começaram a tocar uma coisa um pouquinho mais calma e consciência. Ele tem letras para as pessoas, se prestar atenção, ser um pouco mais consciência, as coisas assim. E eu acho que, inclusive, desculpa te interromper, eu nunca tinha parado para pensar nessa coisa do 11 de setembro, mas faz total sentido. Mas ele começou a falar de consciência, da questão do planeta mesmo, muito antes, inclusive, desse movimento que a gente tem hoje, que é quase unânime de se olhar para o mundo, né? E para o planeta, e a questão da sustentabilidade. Sim. É verdade. O Jack Johnson falava disso bem antes, né? O cara foi criado em Havaí. E ele tem essa consciência de tudo lá, cada coisa, vida simples e natural. Ele é surfista, obviamente, e os pais dele são muito pé no chão também, muito natural, e respeitoso com a natureza e conectado com a natureza. Então ele sabe essa importância. Ele vê as coisas crescendo em volta dele, ele sabe que precisa cuidar disso, e da água, e todas essas coisas. Então ele já tem isso no DNA dele, sendo criado lá e tudo. E isso sai na música dele, é natural. Ele gosta de surfar e depois que ele surfa, come uma coisa e fica lá olhando as ondas e com o violão na mão. É tipo, a natureza dela, esse é o coisa dele. Mas o violão, na verdade, eu acho que chegou um pouco mais também. Ele teve um acidente de surfando, que ele cortou no coral e a cara dele estava tudo cortada, Olha só. E foi no hospital e caiu lá por um tempo que ele não podia fazer nada. Ele ficava lá com toda a cara cortado. E que foi lá que ele começou a ver os vídeos, vendo surf, e alguém trouxe um violão. Ele tocava guitarra elétrica, mas o violão chegou meio... Não pode trazer a guitarra elétrica no hospital. Então ele começou com o violão. E vendo filme de surf, devagarzinho gravando as ideias. A pessoa, pô, sua voz é legal, gravando aí. Mas eu não sei total, mas eu sei um pouco dessa parte da história. E depois esse cara JP produziu o primeiro disco dele, chamou para ele vir aqui. Ele era bem amigo com ai, caraca, não tô esquecendo agora. Meu Deus do céu. Ben Harper. Ben Harper, que também tem um trabalho maravilhoso, é o produtor do Ben Harper, que ele, o Ben chamou para ele tocar, abrir shows para ele, alguma coisa assim. Enfim, a minha conexão foi isso. O primeiro disco, saiu o disco e fez um barulho, ficou marcado, um cara novo, legal. E eles pediram uma música que queria fazer para um filme. Alguém escolheu, a gente quer esta música para o filme, mas o Jack, ele não queria botar a mesma versão. Então, se ele pediu para fazer uma versão remix desta música, e ele falou, pô, me manda a música aí. Os caras são muito fãs de você, Beastie Boys. E eu falei, deixa eu ouvir a música. Eu não conhecia o Jack. Ele mandou, pô, a música acústica, meio... Na verdade, o primeiro disco dele é guitarra elétrica. Mas ele toca bem suave, tem um vibe meio acústico, só um trio. Eu ouvi a parada e falei, pô, coisa live. Não é uma coisa num BPM com uma batida e coisa meio, para fazer remix normal. Eu falei, cara, eu acho que seria bom, se você quer fazer um remix, você fazer uma outra versão. Então eu vendi o peixe para os caras e ele topou. Ele falou, pô, legal. Bom, e eu falei, vem para minha casa e a gente faz uma versão diferente, um outro clima. E ele falou, ok, beleza. Então marcamos a data e o Jack chegou com a banda dele. E ele chegou com violão, eu acho, guitarra, nem lembro se é violão, guitarra, e o baixista e o baterista. E ele chegou na casa e falou assim,
a gente vai gravar onde? Vai gravar aqui. Aqui minha sala, tem a bateria. E eu vou gravar onde? Você vai gravar no meu quarto. E tem o 47, o Neumann, e o outro cara, o baixista, fala, ele vai aqui no corredor. Fica aqui, eu vou estar aqui no control room. É tipo, super caseiro. E fala, é mesmo? Assim que faz? Eu falei, sim. Falei, aquele microfone lá é o mesmo que tem nesse estúdio aqui grande. Ele olha e fala, pode crer, parece sim, é aquela coisa. Ele ficou meio desconfiado, assim, no E início. depois falou, legal, pô, vamos nessa, E a gente gravou uma música, a música dele é uma versão diferente. Quer dizer, eu achava a versão que eles tinham, não era meu style exatamente, não entendia, mas fazer uma coisa diferente. Eu tinha uma bateria vintage, com som vintage já, e depois colocamos outros elementos. Falei, cara, vamos botar um percussão, o baterista. Ele falou, I want to play some percussion. Botou umas coisinhas, uns shakers, umas congas, os que tinham congas, coisas assim do lado. Latin, uma coisa meio assim. E ele se amarrou e tinha um vibrafone, uns vibes. Vamos botar umas notinhas aqui. E de uma onda diferente. Falou, uau, ele não imaginava, nunca ouviu a música dele com vista por essa perspectiva, né? E se amarrou no som. E falou, cara, isso é incrível, legal. Pô, ele sentiu em casa, ele gravou voz rapidinho, 1 take, 2 take. Eu falei, tá bom? Eu falei, tá bom, pra mim tá bom. Você canta é ótimo, tava lindo, maravilhoso. Ele falou, não precisa cantar mais? Eu falei, não, tá bom. Tá bom. Beleza, a gente fez um mix e ele ficou super feliz e falou, caraca, sabe o que? Eu tô comprando uma casa, eu queria ter uma coisa que nem assim, um estúdio em casa. Você acha que você podia olhar minha casa e falar se eu podia fazer esse tipo de coisa, montar uma coisa? Eu falei, sim, lógico. Falou, mas minha casa é em Havaí. Eu falei, eu tô indo mês que vem de férias com minha mulher para Oahu, o Big Island. Ele mora no North Shore, no outro lado. Eu falei, eu vou lá. Eu falei, você pode? Já tá marcada, já tem tickets. Eu fui lá viu a casa que ele tava comprando, tava vazio, e o irmão dele era um contractor, o Trent, o irmão dele, e ele me encontrou lá na casa, e aí, beleza, tudo bem? E, pô, isso aqui é a casa que a gente tá pensando, era uma garagem de 3 carros, vazio, não precisava garagem, tem tudo espaço. Falei, pode montar aqui? Você pode, sim. A gente fez um papel, um desenho, eu chamei meu amigo, um engenheiro Robert Carranza, para me ajudar. A gente montou uma sala live, uma sala pequena, um overdub, e um control room, com um vidro aqui, um vidro lá, uma porta que abre aqui, uma janela, tem madeira, tem concreto, meio texturas diferentes na sala principal. E eu falei pro irmão, monta isso aqui, outra parede aqui, duplo vidro aqui, um espaço aqui, bota uma porta que abre de vidro que fecha aqui para ele ver a banda e comunicar bem, natural. E tá muito escuro aqui, vamos botar uma janela para trazer um som natural, apontando para o oeste, para ver a onda e o pôr do sol. Pô, maravilhoso, né? O cara montou. O Jack ficou super feliz. Ele falou, eu quero fazer um disco, você pode vir aqui produzir? Eu falei, lógico. E ele não tinha equipamento, então eu trouxe 2 hacks. Eu montei com todo o meu equipamento e os microfones. Mandei para Havaí. E eu e o meu engenheiro Robert, que me ajudou a fazer o disco, montou o estúdio em 2 dias, cabos passando as coisas e tudo, fone e tudo, e fizemos o disco On and On. Que é inacreditavelmente foda de som. Como que foi a captação daquele violão ali? Como que vocês fizeram o arranjo desse disco? É simples, o mesmo jeito que a gente sempre faz as coisas, com AKG 451 ou 460. Cara, foi muito simples. A coisa é que o som
já é bem bom. Tudo que acontece antes do microfone, no caso do jack, Já é bom. já é bom. Eu posso gravar com o iPhone com ele e fica ótimo. Eu juro que ele faz o demo dele no iPhone. Ele liga lá e pra mim ele me manda as coisas. Eu falei, pô, já tem uma onda, quer dizer, ele já vem. A voz dele e o jeito que ele toca é muito certo. Casa bem e é muito natural. E a banda a gente captou normal, tipo, Tocando junto. Eles tocam leve, bateria nada especial, é leve, mas preciso. E ele não gosta muito movimento. Então a banda, a bateria é ritmo, tempo, ao vivo. A maioria é ao vivo, alguns tem click. Aquele disco tem muito que é solto. É bem solto. É solto. E o baixista Merlo, ele é muito esperto também. Ele é um guitarrista, virou baixista para esta banda, para esse formato. E ele tem muito bom gosto em quando tocar e quando não tocar. Quando não tocar é importantíssimo também, né? Ele dá essas pausas, esses buracos que é importantíssimo. E funciona muito bem. Então, essa combinação e com o Jack também tocando bem leve, ele tipo João Gilberto, a gente bota o microfone e precisa botar o ganho, e espera que não, que nada vaza dentro do microfone dele, porque ele toca tão baixinho, então todo mundo toca baixo. E você botou ele numa sala separada? Sim, numa salinha pequena com sliding glass, um vidro, sim, em vez de uma porta, para ele ver a banda e o cara, parece que eles estão no mesmo lugar. E é pouco isolation. I mean, não, é bom isolation, mas não muito bafado. E é isso. E ele às vezes faz uma voz guia, às vezes toca junto, às vezes separado, Alguma vez valeu essa voz? Sim. Ele tocando e cantando já valeu em várias músicas. Mas às vezes ele fala, não, a voz, ele não tá certo, vamos tocar só violão. E só olhando a banda lá, e depois ele faz a voz separada. Mas o feeling é junto, a base, não é escutando separado. Dá pra perceber que é muito orgânico, né? É muito orgânico, essa palavra. E a voz dele é a mágica, quer dizer, ele tem essa coisa de cantar natural e simples, sem forçar. A pergunta que ele sempre fala, eu tô forçando muito? A gente fala, não, quer dizer, se ele acha que tá forçando muito, ele é muito consciente nisso, ele quer fazer a coisa natural, effortless, tipo flowing. E isso é o som dele. É o som dele, né? E quando as pessoas ouçam a música dele, a voz cai, não é forçada. E na mixagem, você mixou junto com seu parceiro? Sim. Porque essa mixagem é muito natural, né? Sim. Eu na verdade, mixei sozinho. Eu faço meu primeiro levanta. Dá aquela levantada primeiro. A gente trabalha junto. Na técnica, a gente trabalha junto. Ele traz a primeira levantada e depois eu dou um toque. Mas quando eu vou mixar, e depois eu mixei em casa. Eu tava morando na minha casa e o estúdio naquele momento é na minha garagem. Sua mulher é uma santa, garagem, né? Sim. Pô, assim, muito bacana, porque, aguentar vocês gravando na sala de casa... Não, era mix, era só um mix. Mas você gravou o Jack Johnson, o primeiro remix, vocês gravaram na sala de casa, né? Sim, na minha casa antes, era a minha primeira casa pequena. Entendi. Não é nessa que você mora hoje. Não. Mas até hoje você tem um estúdio em casa, né? Sim. E, enfim, eu levanto o som, pego o som, depois eu sempre confere com ele, para ele ouvir o que você acha do balanço, um pouquinho agudo, um pouquinho abrir o vocal, assim. Mas é isso, foi in the box, In the box. O mix. Sim. É tipo Waves e Digi plugins. E ficou foda. Aquele disco. Mas a gente gravou tudo. Na verdade, exatamente. Telefunken, U87, E já vai equalizando. 47.
e tudo. Então a gente captou a coisa-prima. Ele, obviamente, traz a coisa-prima excelente, e eu mixei no box, e depois ficou como ficou. É isso Eu aí. acho a sensação desse disco, como um ouvinte, e eu também trabalho com música, né? Parece que eu tô dentro da sala com vocês escutando aquilo, é muito natural. É isso exatamente que o Steve Jobs, do Apple, ele é muito fã de música e era muito fã do Jack. E ele falou com o Jack que ele toca a música do Jack muito em casa. Ele falou com o meu técnico também, que eles escutam muito o Jack em casa. Quer dizer, parece que você tá junto no mesmo lugar. Para ele tinha essa sensação que ele estava tocando na casa dele. É muito natural, assim. Aham. Teve alguma decisão técnica na hora de entrar pra gravar, pra ter essa sensação? É só captar natural. Era muito simples. A produção não tinha muito. Posso experimentar vários microfones. A gente pegou o clássicos, os limpo, sem exagerar nada, mas botar positioning, mic positioning, coisas assim, e as coisas não nada estourado, era só optimize o Nada som. muito comprimido. Nada muito, pouquíssimo, overs, pode ser um cabelo no playback ou alguma coisa assim, mas foi mínimo, tudo, tocando bem, mínimo. Mas por isso que ele respira, tem um ar. Tem um O ar. disco tem um ar. Mas é interessante que agora que eu tô lembrando, desculpa, on and on, fizemos uns testes, que eu passei a gravação para fita. Eu tenho 24-track MCI. Então, alguns elementos, agora que eu tô lembrando bem... Você passou pela fita e voltou pro A Pro Tools. bateria e baixo, fui na fita e eu usei a fita. E pode ser algumas músicas vocal, a guitarra também, mas a gente fez esse processo para tentar dar uma mais aquecida, analógica. né? Então isso também foi bacana. Esse disco, cara, faço a mesma pergunta novamente. Você percebeu durante o processo que seria o sucesso que foi? Não, a gente não pensa nisso. A gente tá no momento, eu só quero captar o melhor possível e eu fico na minha zona aqui, eu também ouvindo com fone e viajando, quer dizer, quando é bom, é bom. O cara, saindo com esta mágica, esta talento natural, puxa, a gente fica lá speechless, né? Caraca, que é isso? Você fica emocionada. Alguma letra também, ele fala uma coisa séria. As letras são sobre lindas, a vida, né? e a gente fica, puxa vida, a coisa é séria. E dá para sentir isso, né? Então eu só sinto isso, que tá fazendo uma coisa legal. E o vibe é positivo, é tudo fluindo. Isso que é muito importante, que o processo, as gravações e os músicos felizes, ouvindo o Jack. Quando você tá inspirado, tá tudo bom, não tem problemas. As probleminhas, as coisinhas, você nem olha. Você está inspirado e você foca nisso. Isso que é a coisa mais importante. É engraçado que você fala muito da questão da vibe, né? Para você a vibe é muito importante, né? Mais que tudo isso. A gente gravou muitos discos sem essas coisas que a gente ama. Não é o essencial é que vem antes. É o vibe e o momento que tá acontecendo. E realmente a gente usa ferramentas para captar. E é isso o segredo, eu acho. Você acha que isso é uma característica sua também, né? De buscar trazer para esse processo sempre algo leve, que é o que eu escuto falar sempre. Cara, trabalhar com Caudato é uma delícia. Porque as pessoas se referem sempre com alguma palavra carinhosa, mas que sempre traz um pouco... Cara, trabalhar com Caudato é incrível, é leve, é fluido, é orgânico. É isso que eu gosto também. Acaba atraindo também artistas que querem isso, né? Exatamente. E algumas vezes tem confusão que traz essa tensão também, que é engraçado e também funciona. Às vezes tem tensão, é tensão. E a música, às vezes,
chama isso. No caso do Jack, é o oposto. É o oposto, porque é tudo muito leve, né? É leve e é isso, é sincronizado, tipo com as ondas. É muito lindo, o cara. O teu trabalho solo com D2, assim, eu acho brilhante. Como que foi a Batida Perfeita, por exemplo? Porque eu acho esse álbum, sem rasgar seda pra você, eu acho isso nos grandes álbuns da música brasileira das últimas décadas, assim, acho porque é tão difícil ter algo que seja inaugural. Uhum. É difícil, né? Sim, Na música muito, de muito. hoje, Achar um novo caminho, um novo som. é muito difícil. Ser inaugural é cada sim. vez mais difícil. O mundo tá Sim. globalizado. Sim, O sim. David Byrne fala muito disso, né? Sim. Que a globalização tornou ser inaugural quase impossível, porque tá todo mundo conectado a tudo. Isso é verdade. Esse álbum, como que foi esse processo? A Procura foi um disco que ele começou no Rio com David Corcos, um engenheiro, produtor, amigão. Ele falou que você sugeriu que ele montasse o estúdio, Ele né? montou um estúdio no Rio para começar o processo, o pre-production. Aquele disco tem samples e coisas assim. E começou com esse bom gosto de escolher as coisas interessantes, que era mais raro, mais conhecido, mas não tão conhecido, especial, e montar em cima disso. E eles trazeram um disco já metade acabado com esse elemento, depois veio pro meu estúdio e a gente chamou outros músicos para complementar. Nosso amigo Rusty tocou baixo e vários instrumentos que estavam faltando, complementos, guitarras, teclado, vibrafone, qualquer coisa que estava faltando. E a Procura tem não sei se o DJ Nuts ou o Zegon também ajudou em umas cuts e coisas assim. A gente chamou outros caras também, eu chamei o Mixmaster Mike. E o Marcelo queria fazer esse bridge com os gringos, com os americanos aqui. Pediu, pô, se eu sugerir alguém. Eu falei, pô, esse cara, o will.i.am, que era no Black Eyed Peas, que sampleou o George Ben. E eu falei, pô, eu conheço aí, eu liguei. É natural, né? Ele topou, e sempre cada disco a gente chama alguém, e ele participou, e o Marcelo ficou feliz da vida, e foi uma boa troco, de coisa aí. Você percebeu que esse disco ia virar essa... Porque, cara, mudou a vida do Marcelo, né? Cara, a gente nunca pensa Você nunca nisso. pensa nisso. A gente pensa em fazer o melhor possível, que nem a gente tava fazendo a música para dançar no clube, era só nisso, naquele momento, para nossa galera gostar. Se a nossa galera gosta, tá bom, Cara, isso é muito importante que você tá falando, porque às vezes se o processo dentro do estúdio ele já é muito... A corda já estica, né? Na busca pelo resultado financeiro, comercial. Sim. Às vezes muda tudo, né? Muda, com certeza. Mas a gente concentrou em que a gente acreditava e que gostava. E foi isso, cara, fazendo e deixar o vibes rolar, a criatividade rolar e rápido também. Na época não tinha muita grana, não tinha muito tempo, então, vamos lá. É tipo, não pensar muito e fazer a coisa. Então esse disco foi orgânico nesse sentido também, fluindo e essa coisa hip hop, os samples com coisas ao vivo, fazia com o Beastie Boys também, e que funciona quando tá tudo cozinhado no ponto certo. A gente acertou isso. Agora o tempo sempre mostra, Time will tell, que é um disco que segura muito, Eu acho um disco inaugural, porque uniu a ponte entre dois segmentos diferentes, estilos diferentes, feito de um jeito muito original, né? É isso. E o Marcelo com um grande visão? Visão, visionary. Eu não sei como falar em português. Ele é visionário. Visionário, ele é muito, muito forte em tudo que ele faz. Eu acho que ele tá sempre olhando à frente, né? Sempre procurando
A procura. E ele tava me falando perfeita. que ele detesta se repetir, né? E que as pessoas ficam... ele falou, não, eu quero fazer... Sim, sempre puxando um pouquinho. Agora mesmo vocês estão num processo de achar uma nova história, né? Sempre. Estamos aqui agora, nesse novo caminho aqui. Ele tá cantando samba no disco novo que a gente tá trabalhando aqui. É uma nova área. Novo desafio, né? Sim. Os meninos do Brasa vieram trabalhar com você, né? Eu trabalhei, mixei umas coisas, duas. Esses meninos são muito legais, né? E a mixagem ficou legal, achei ficou som orgânico, os meninos, eu acompanho ele desde o Forfã, né? São meninos muito queridos, assim. E as pessoas adoraram, assim, deu um upgrade na carreira deles, absurdo, assim. Eu peguei aqui o Wikipedia, porque assim, cara, tem artistas aqui que pra mim são muito referência, né? Bjork, por exemplo, eu sou apaixonado pelo trabalho dela. Como que foi trabalhar com ela, assim? Cara, ela é uma pessoa especial, que todo mundo sabe. Ela tem uma coisa que ela traz, um espírito dela única, que é muito artística e ela sabe que ela gosta, que ela quer. A gente fez alguns trabalhos separados e algumas coisas juntas. Fui uns remixes que fui separado, que ela confiou e mandou. Fiz com o Beastie Boys. E depois eu fui chamada para trabalhar numa música para um filme lá, Being John Malkovich, que a gente trabalhou junto. A gente tava junto numa mesa assim, no NRG Studios. E o Spike dirigiu o filme, que ele me chamou, ela queria fazer uma música, você pode ajudar e mixar, e lógico, a gente fez. Esse filme é muito louco, né? É muito louco. É um filme muito louco. E ela é perfeita pra parada. E fiz a música não sei se é a abertura, fechadura, que fecha. E ela tem uma visão artística muito dela, né? Tem. E foi muito interessante. Ela falou que ela estava editando a voz dela no avião, chegando na época com um laptop, chegou no estúdio, tudo pronto, a gente estava trabalhando, mixando. Ela tirou muito cuidado na voz dela, a gente balançou as coisas e ela ficou aqui na mesa, com o sol nos joelhos dela, ajoelhada, segurando o peito dela, com os olhos fechados e pilotando. Junto com você ali. A voz dela, detalhinhos, tipo, incrível. Que legal. E ficou horas. A gente tá trabalhando em volta dela, ela ficou nos canais do meio, assim. Foi muito bonito pra ver ela, e ela ficou super feliz. E a gente conseguiu, processo artístico muito interessante. Muito interessante, muito, né? Você sabe que eu li quando eu fui olhar, né? Acho que você tinha feito que eu não conhecia. O Beck, pra mim, eu sou fãzaço dele, assim. Muito fã. Sou muito fã dele. Muito artístico e especial. Foi uma oportunidade de fazer umas músicas. Eu tava trabalhando no Orley, no primeiro disco. Fizemos. Ele tem os mesmos empresários do Beastie Boys. Então o empresário falou: você acha que o Beck pode vir gravar? Na época ele só tinha o primeiro disco dele, com a música Loser, lá, bem grande. E o segundo disco ele ainda estava testando. Eu queria gravar no estúdio do Beasties. Então eu fiz uns sessions lá, a gente fez 4, 5 músicas e era meio começando o processo. E ele gostou, legal, a gente fez umas coisas doidas, gravando umas coisas interessantes com o amigo Joey dele, a baterista, Joey Warnaker, e o Beck tocando guitarra. E escolheram uma música, ficou. Depois ele encontrou com o Dust Brothers, e o Dust Brothers entrou e começou a produzir várias outras músicas, e depois a maioria ficou tudo com eles, mas uma música ficou no disco, e na versão bonus saiu todas as outras que eu trabalhei. Olha que legal. Finalmente chegou. Na verdade, a gente fez umas 7 músicas, 2 outros saíram num soundtrack de uns outros filmes.
E tudo que a gente fez ele usou, então eu fiquei bem feliz. Mas ele é um Eu achei ele um grande artista, né? artista. E os discos E são aberto. muito bem feitos, porque tem artistas que fazem discos muito cuidadosos, né? E tipo Lenny Kravitz. Sim, quando sai um disco do sim, Lenny Kravitz, você quer ouvir isso e fala, detalhe. o que esse cara fez agora, Muito né? detalhe, muito bom. E eu acho que o Beck tem isso. Cada disco é uma história. Acho que o Marcelo tem um pouco isso também. De que cada disco tem um. Não é só o disco. Sim. Tem uma narrativa vindo junto, Sim, né? sim. Eu acho que o Beck tem essa história também, Sim, né? com certeza, com certeza. Ele continua puxando essas fronteiras e sonicamente e pessoalmente é uma figura. Você acha que as pessoas te procuram por quê? Como produtora? Onde que você acha que tá Cara, eu acho que a tua potência, sabe? Porque a gente, quando a gente tá procurando um produtor, a gente sabe exatamente o que a gente quer, né? O que você acha que as pessoas querem quando te procuram? Cara, eu acho que eles ouçam um som que eles conectam algum jeito, tipo com um artista que é o Beastie Boys ou Beck, alguma coisa, em um jeito que é profundo, uma conexão espiritual, que caraca, ele fez essas coisas aqui, eu entendo o que tá fazendo, e eu quero essa pessoa para tentar fazer esse tipo de coisa na minha música, para me ajudar a entender a minha música, o meu coisa, em algum jeito. Pode ser uma coisinha, um som, um efeito, um feeling, que eu acho que a música traz esses feelings, esses vibes que eles estão procurando. Eu quero esse vibe, esse feeling, quer dizer, eu sei que você conhece, caso você já fez, então eu quero um pouco disso aqui, mas eu também quero a minha coisa. Então, como que eu chego lá? Vamos chamar o cara que nem o Jack, ele me chamou por causa dos discos do Beastie Boys. Ele e a banda, elas amaram. Eu falei, mas como o seu som é completamente diferente, mas a inspiração foi disso, deles ouvindo os discos do Beastie Boys. Eles viajavam em turnê escutando Beastie Boys e Tribe Called Quest. Olha só. Eu nunca imaginava. Falei, mas é engraçado que eles me chamaram. Eu falei, não, porque eles são muito fã desses discos e dessas coisas sônicas, os jams do Beastie Boys. E eu falei, uau! Nunca imaginava. E depois me chamou e funcionou. Tem alguma... Você acha que tem alguma conexão espiritual, assim, no teu trampo? Quando você tá trabalhando com música, você sente que existe alguma coisa dessa conexão quando você fala da vibe? Eu acho que existe, sim, com certeza. Quando as pessoas conectam e a coisa vai para um outro lugar, é um pouco destino e um pouco uma coisa espiritual que acontece quando as pessoas se encontram. Às vezes você encontra alguém que nunca você viu na sua vida, mas parece que você conhece por muito tempo já. Então vocês meio se olham e veem, e depois as coisas, flui. E isso é espiritual. Uau! Vamos tentar ver onde que podemos ir com isso. E com a música dá para ir longe. Dá. Não, quando as coisas conectam e tem esta... É que nem um lightning, vamos falar... Sim. Uma força, uma luz, e que vai, E... É engraçado porque tudo que passa por ti tem essa conexão. Porque a gente tem o mercado pop, ele é mais... Aqui, principalmente, né? A busca pelo top 5, pelo top 1, né? E vira e mexe, coisas que você faz sem pensar em nada disso chegam no mesmo lugar. E eu acho isso lindo, cara. Eu nem penso nisso. Não pode pensar nisso. Eu penso em o que está acontecendo no momento. To be in the moment. Mais que puder. E vai no seu espírito, na intuition, na mixagem. Confiar na intuição. Confiar nisso. Isso é espiritual. É uma meditação. É uma coisa que, eu fico horas, trabalhando e fazendo isso. Às vezes isso acontece no primeiro take. Uma coisa assim, outras vezes você fica, batalhando com... Você tem esse processo solitário de ficar ali sozinho.
Total. É. Muito, Às vezes é group efforts, que é o Bjork ou o Beastie Boys. A gente ficava... Você fica na bateria, eu fico aqui, eu fico lá, eu fico no efeitos. Com eles era assim também? Sim, a gente não tinha automação, então era hands-on. Putz, eu sempre esqueço que não tinha automação, né? Não. Vocês ficavam ali, vamos lá. É isso aí, pô, dá aquele empurrinho lá. Mas isso é essa conexão, com a música, isso é espiritual, tá no momento. Estamos indo pra fita, é isso aí, não dá pra recall. Pra quem é jovem, é bom, as pessoas não têm noção que não existia recall, que não existia automação, né? É o momento. Então, na hora de gravar, eu lembro a primeira vez que eu entrei no estúdio, era o Nilo Romero, e a gente passava pra gravar em fita, mas depois passava pro Haddad pra ir pra master, né? Sim. E eu me lembro que eu ficava alucinado, eu era moleque, 8 pessoas na mesa, então ali naquela hora você só desmuta a conga, muta a conga. É isso. E até dar certo, às vezes fazia várias e várias vezes, né? Faz erro. O erro fica. O erro às vezes fica, né? Não, esse erro tá legal. Não, acidentes, natural. E aí a imperfeição tem uma beleza absurda, né? Tem. Eu acho que o mundo digital, assim, em algum ponto a gente perdeu a espontaneidade, porque era mais importante estar perfeito do que ser fluido, né? Sim. E eu acho que agora que a gente tá reparando como coisas feitas há 15 anos atrás, teve um ponto ali que foi tudo sem mágica, né? Isso é verdade. Tudo quantizado, bateria, aí você botar beat detective na bateria, aí tudo no baixo. Soa é perfeito, mas e aí, né? É tudo bom, tudo vale, tudo tem o seu momento. Eu acho que tudo tem. Tudo tem seu momento e coisa, e é isso. O mundo é cheio de comida diferente. O mesmo ingrediente, arroz e feijão aqui é diferente no México, no Brasil e na Europa, algum lugar. Tem vários jeitos de fazer as saladas. Mas essas poucas diferenças sempre... Mas sabe uma coisa que eu acredito, Caldato? A estética, ela vive de ciclos, né? E tem produtores que vão muito fundo no que está acontecendo naquele instante. E as coisas, como são cíclicas, discos ficam datados. E eu acho que você faz uma coisa que é brilhante, porque independente do que está acontecendo hoje, não é porque hoje, 80s, voltou, não é? As tuas coisas ficam meio, de alguma maneira, o Moog tem um pouco isso também. São atemporais, assim, porque parece que não pesou a mão em nenhuma grande tendência que estava acontecendo naquele instante, né? Então, e você vê que a indústria, às vezes, tipo, tem um pedal que tá na moda, todo mundo usa o mesmo pedal, ou o mesmo timbre. Sim. E eu acho que tem isso na tua obra que eu acho lindo, assim, que é a música, parece que, independente do que tá acontecendo no planeta naquele instante, você tá fazendo música. É timeless, exatamente. Você pensa nisso? Não, mas é uma coisa que acontece, que eu gosto. Realmente, não é consciência que eu faço isso, mas é meio às vezes, que para fazer uma coisa timeless, que este é o goal, para mim, é ter uma música que eu não vai ter vergonha e que qualquer hora que eu entre na sala que tá tocando, vai estar relevante do momento, tem uma... a gente faz o que podemos e graças a Deus a maioria das vezes funciona assim. E é coisas bom quando lindas, as pessoas percebem também e comentam quanto que esse disco inspirou ou coisa, eles continuam ainda ouvindo e virou uma coisa timeless, É timeless, é isso mesmo, de não ser alguma coisa do agora, né? Querido, muito obrigado. Foi uma honra te ter aqui. Eu admiro muito seu trabalho. Eu falo que são os meus heróis da ficha técnica. A ficha técnica tá cada vez mais rara, né? Porque no Spotify você não encontra as informações. É ruim. Você quer saber quem tocou aquele baixo e não tem. Mas você é um cara que eu admiro muito. E eu falei isso pro Moog. Mais do que o trabalho, assim, todas as pessoas que falam de você falam com muito carinho, com muita admiração, com muito respeito. De que é um processo incrível, que as trocas humanas. E eu acho que isso... Pra mim é muito importante. É muito importante. Eu agradeço a todos os músicos, pessoas maravilhosas, talentosas que eu trabalhei, que me deu essa chance e confiança. Quer dizer, a gente não faz sozinho, né? Essa coisa. Não faz. É junto.
Parabéns, Aí, viu, cara? Por tudo Obrigado. aí, pela tua trajetória. Obrigado mais Muito uma obrigado vez. a você também. Gente, é uma honra estar aqui com o Caldato. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. É isso aí.